Tainá, esse é o canal do blog Dias Radiantes e que bom que você está aqui. Hoje eu queria compartilhar com você a leitura do A Viagem ao Centro da Terra, do Júlio Verne. Júlio Verne é um escritor francês que nasceu em 1828, tá aqui a fotinho dele. E eu decidi ler esse livro porque eu comprei ele numa Black Friday. Ele estava bem baratinho, eu não lembro exatamente quanto é que foi, né? Mas eu acho que foi uma coisa na casa assim de 8 ou 10 reais. Assim, nenhum lugar informava que o livro era pocket, mas eu também não olhei a descrição dos centímetros e diâmetros e tal. Quando chegou aqui era um livro pocket, mas eu não me chateei não, tô querendo ler e foi tão barato, então tá aqui. Quando ele chegou no final do ano passado, né? Eu me propus a lê-lo nas férias e foi isso que eu fiz. Ele é um livro curtinho, ele tem 117 páginas e no finalzinho tem falando um pouquinho da vida e da obra do autor. Além disso, no começo, todos esses livros da Martine Claret, que é a editora desse livro, tem falando um pouquinho da história do livro. E a história é mesmo assim, lá no Egito Antigo inventaram papel, não sei o que, o nome livro quer dizer tal coisa. Eu li isso bem por cima. Então vamos à história. Essa é a história de um rapaz chamado Axel e do seu tio, doutor ou professor Lindenbrock, né? O Axel ele não tem mais os pais dele, né? Ele é órfão e ele vive com esse tio. Não diz exatamente quantos anos Axel tem, mas assim, pelo que fala na história, ele deve já ser um adolescente crescido. Eu imaginei ele assim com uns 18, 19 anos. O tio dele é um renomado professor de geologia, né? Ele é um alemão, é assistente desse tio e também entende bastante de geologia. Para você que não sabe, o Júlio Verne ele é considerado o pai da ficção científica. Eu, quando fui ler o livro, não sabia disso. E comecei a ler o livro e fui vendo, caramba, esse livro é praticamente uma ficção científica. Porque olha só, tem várias teorias, vários conceitos científicos e é fidedigno. E tem várias teorias geológicas, às vezes até eu ficava meio assim, ai meu Deus, tá bom, passa. Assim, na maior parte do tempo é interessante, porque é muito bem encaixado e é pertinente e vai dando mais realismo ao que você tá lendo. Mas por uma ou duas vezes eu achei que foi demais, assim, que ficou falando muito de temperatura, não sei o que, e geologia é uma coisa que eu não tenho interesse. Mas isso não prejudica em nada a leitura, como eu disse, foi uma ou duas vezes e foi muito rápido, coisa de 2 páginas, que você tinha que ler mais assim, então não era coisas que se estendiam muito não. Então, o tio do Axel, né, o doutor Lindenbrock, ele além de ser um grande professor de geologia, ele é um bibliomaníaco, ou seja, ele é apaixonado por livros, como eu e você. E ele encontrou um livro antigo e super raro, e ele comprou e ficou impressionado. E chegou em casa, ele foi mostrar para o Axel e caiu de dentro desse livro um manuscrito codificado e assinado por Arne Sucknes. É um nome bem esquisito, né? É um nome islandês de um grande conquistador da Islândia e ele ficou obcecado em decodificar esse mapa porque ele precisava descobrir o que tinha ali, porque podia ser uma grande descoberta científica. E é muito engraçado acompanhar esse começo porque o tio dele, do Axel, né? Você acompanha a perspectiva, sempre a perspectiva do Axel, ele que é o narrador. E é muito engraçado que ele tem umas coisas assim bem de jovem mesmo, né? Então tem uma hora que ele diz assim, eu acho que vai ser uma porcaria isso aí. E aí depois ele, não, mas aí acontece alguma coisa, ele, mas pensando bem agora eu acho que vai ser super legal. Aí depois acontece outra coisa, ele, não, mas agora que eu tô vendo isso acontecer, acho que vai ser normal, né? Então ele oscila um pouco em relação a algumas coisas. E é interessante acompanhar porque é bem a cara de um jovem mesmo, vivendo essa aventura e essa experiência. Além disso, ele tem um senso de humor, então dá para você dar umas risadinhas assim, principalmente no começo. Não é o livro, ai meu Deus, que livro super engraçado, mas tem humor no livro e é legal de ler, né? Como o nome diz, você já imagina no que é que vai dar esse manuscrito. Eu não vou dizer como é que eles descobrem e tudo mais, os detalhes, para você não perder essa experiência de leitura,
Mas eu ficava o tempo inteiro, ai, quando é que vai ser logo esse negócio de Viajando Sem da Terra? Porque se tem no título é porque eles vão, né? E é muito legal. Tem horas que uma das formas que o autor usa para apresentar alguns conceitos científicos é que o Axel ele conhece muito de geologia, então ele e o tio dele ficam discutindo porque o Axel é de um posicionamento e o tio dele é de outro, de acordo com diferentes teorias. E aí você vai tendo acesso ao que as teorias geológicas científicas dizem, mas ao mesmo tempo tem um pouco de humor, porque sempre é numa discussão entre os dois, assim, então é bem legal. E o Axel ele tá bem pessimista em relação a maior parte do tempo, né? Às vezes ele oscila muito, como eu disse, mas ele tá sempre bem pessimista e o tio dele tá sempre não, ele não está sempre bem pessimista, como eu disse, ele oscila. Mas quando ele está pessimista em relação à viagem, o tio dele está sempre otimista. Então fica engraçado acompanhar essas duas coisas, né? E é uma aventura acima de tudo. Então vai acontecendo as coisas, você vai lendo, querendo saber o que está acontecendo, né? Então é muito legal. Não, eu estou aqui me coçando para contar mais coisas para vocês, mas eu não vou contar porque eu sei que tem gente que fica, ai, contou tal coisa, estragou, foi spoiler, estragou minha experiência de leitura. E eu não quero que isso aconteça, porque você tem que ler esse livro, é muito legal, assim. Se você é adolescente, então, assim, ou se você gosta de livros de aventura, perfeito, é o livro certo para você. Tenho certeza que você vai adorar, né? E o desfecho também do livro é muito legal, então quando terminei, assim, o livro eu fiquei bem feliz, bem satisfeita com a leitura, né? Assim, as minhas sensações na minha experiência de leitura foi realmente de diversão, assim, eu me diverti o tempo inteiro que eu estava lendo esse livro. Ou eu estava me divertindo porque tinha alguma coisa engraçada, ou porque estava apresentando uma coisa fascinante, uma coisa nova que eu não conheço, né? Essa história também vai para a Islândia, né? Que é onde o Arne Sucknes veio de lá, então ele apresenta um pouco da Islândia, que era um lugar que eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar, fui até olhar no mapa, né, no mapa mundial, assim, para ir me situando pelos lugares que ele passa. Então foi legal porque ou eu estava me divertindo porque era engraçado, ou eu estava me divertindo porque eu estava conhecendo coisas novas e coisas fascinantes, ou eu estava me divertindo porque eles estavam envolvidos em alguma aventura, em algum desfecho, e eu queria ler para saber o que ia acontecer, né? E no final você fica satisfeito. É um livro quase infanto-juvenil, assim, no sentido de que ele é acessível a todo mundo, mas se você é adulto, você também vai se divertir muito com essa história, que foi o meu caso, né? Recomendo muito a leitura desse livro. Espero que vocês tenham gostado da resenha. Espero muito que vocês leiam. Um beijo e até a próxima!